Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E como sempre, não podemos deixar de trazer uma pessoa extraordinária para bater um papo aqui hoje com a gente. Então, já pega papel e caneta aí que eu tenho certeza que você vai sair desse bate-papo aqui com muitos insights. Hoje nós estamos aqui com o Lincoln da STX, meu amigo. Lincoln é formado em engenharia elétrica, pós-graduado em Gestão de negócios. Gestão de negócios e fazendo mestrado em administração agora. Exato. Pô, já sabe que o currículo do homem é fantástico, então tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Então fique com a gente até o final. Lincoln, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. E já aproveita e já se apresente, já conta um pouquinho de você. Obrigado, Jean. Prazer estar aqui. Eu brinco que eu namoro a CNPJs há muito tempo, né? A gente trabalhou junto aí com eu prestando serviço, mas eu sempre pensava ali, não, um dia eu vou trabalhar com eles. Hoje nós somos clientes seus aí e estamos muito bem recebidos. Obrigado pelo convite. Amo falar de negócio, amo trocar ideia. Eu acho que uma das principais formas que a gente tem de aprender é essa troca. Isso traz criatividade, que a gente estava até falando aqui nos bastidores. Eu acho que isso fomenta a criatividade da gente, que eu particularmente acho que é uma das habilidades que a gente vai precisar ter mais forte no futuro aí, que é criatividade e habilidades empreendedoras que eu falo mais na frente. Mas sou engenheiro eletricista, formado... Só fazendo um parênteses aqui, Lincoln, rapidinho. Para quem gosta do site da CNPJs, já fica a dica aí que foi o Lincoln que conduziu tudo aí, todo o nosso rebrand de mudança de marca. O Lincoln deu contribuições muito significativas para esse momento da CNPJ. A gente vai comentar um pouco disso depois. Eu fico feliz, mas eu brinco que quando o cliente é bom também o projeto fica melhor, então dá muito certo. Mas sou formado em engenharia elétrica, era o meu sonho desde pequenininho, desde que eu tinha 13 anos. Eu brinco que eu tinha um tio, tenho, né, que ele está vivo, graças a Deus. Tenho um tio que ele é formado em engenharia elétrica, em eletrônica, na verdade, e ele era aquele tio que me dava muito presente. E eu falava assim, cara, eu quero fazer o que esse cara faz, que eu acho que ele deu certo. E aí, meu sonho sempre foi fazer engenharia elétrica, graças a Deus consegui realizá-lo, mas depois eu fui me encontrar realmente nos negócios e minha história nos negócios, eu até estava brincando aqui, ela não é tradicional. Eu nunca tive vontade de empreender, de ter negócio, mas a vida, né, eu até estava falando aqui, eu acho que a intervenção divina também foi me levando por esse caminho e graças a Deus eu descobri uma paixão que eu tenho, tanto que eu estou sempre me capacitando, estudando aí. Não é porque eu acho que é legal, assim, não é porque eu acho que a capacitação em si, né, acadêmica, etc., é necessária, mas é porque eu gosto de viver isso, respirar isso. Então eu estou avançando aí nessa área. Já pode contar a história inteira? Ou não, você quer mas só deixa eu fazer um ponto que eu acho muito legal para quem está nos escutando, porque existe aí meio que uma mística, né, na questão do empreendedorismo, daquela cara que é empreendedor, o cara que é empresário, e muitas das pessoas acham que o cara já tem um dom, já nasce com aquela vocação, e a gente sabe que não é só isso. Não vou falar que isso também não acontece, mas dedicação, tempo, desejo, questões de oportunidades que vão acontecendo também contribui muito, né? E é super legal você trazer esse ponto, né? Que, não, eu nunca pensei em ser empreendedor, eu nunca me vi sendo empreendedor, pô, e hoje eu sou um baita empreendedor, né? O pessoal vai nos conhecer, tem, né, empresa fantástica, ali ajudando outros empreendedores. Então, assim, eu acho muito legal a gente fazer, já trazer aqui isso, meio que esse quebra de paradigma ali. Exato. Né? Que para quem ali tá para abrir a sua empresa, tá, né, nos escutando aqui, cara, não é uma questão ali que você já nasce com aquela etiquetinha, você vai ser empreendedor ou não. Né? Existe muita dedicação, esforço, né? E realmente vão ser coisas na vida que vão convergindo a gente para isso. E a gente queria escutar um pouquinho da história do Lincoln aí. Pois é, e olha só que engraçado, eu sempre fiz engenharia e eu sempre me vi como um bom empregado, né? Nada contra, mas eu falei, cara, eu vou ser um bom empregado, vou estudar, me capacitar, quero trabalhar numa grande empresa na área que eu queria. E tipo, eu estudei, de fato, acabei a faculdade, queria me especializar numa área técnica, que é a área de telecomunicações, eu falei, vou entrar para essa área. E olha só que aí começa a história. Começa um pouquinho antes, mas eu vou falar essa história primeiro. E aí eu fui fazer uma pós-graduação. Eu falei, não posso parar de estudar, vou continuar. E eu queria fazer uma pós-graduação técnica. Faltando um dia para a matrícula encerrar e, de fato, se executar, né, a matrícula e abrir turma,
me ligam da faculdade, falam, olha, não abriu turma, não teve turma para essa sua área. Eu falei, poxa, né, tipo, era o último dia, não dava nem mais tempo de eu pensar em outra coisa. Eu falei, ferrou, pensei, né. Aí, no mesmo dia que era o dia final, uma pessoa me liga e fala, Lincoln, tudo bem, eu vi que sua turma, sua primeira opção não abriu, você não quer fazer gestão de negócios e tal, é algo que, né, parece com engenheiro. A pessoa fala bem assim, bem simples. E para não ficar parado, eu falei, tá, pode me matricular. Fiz no ímpeto. E aí mudou minha vida mesmo. Eu entrei para gestão de negócios, né, e a pós-graduação, ela não vai a fundo, mas ela te mostra assim, olha, esse é o leque que existe de conteúdo nessa área. E, cara, cada aula ia me chamando mais atenção, e eu falei, poxa, é isso que eu quero. Tanto que durante a pós, eu ainda passei por várias acelerações que em BH ainda BH é muito forte com a questão de startup, né? Eu passava por algumas acelerações, programas de empreendedorismo. Passei muito durante a pós-graduação, até foi a época que eu nem tinha nome o burnout na época, mas eu acho que foi a primeira vez que eu senti algo pesado, que era pós-trabalho, eu ainda trabalhava na área de engenharia normal, que eu trabalhava, e alguns cursos de empreendedorismo. Mas aí eu comecei já sabia, falei, olha, eu acho que é pra cá que eu vou, né? Não é essa a minha área. Mas a história, pode falar. Nesse momento você ainda não tinha aberto a empresa, ainda não? Não tinha aberto. Só estava num momento ali de estudando ainda o que ia fazer. Exato. Então eu entrei na pós-graduação sem nem saber que eu ia empreender. Não tinha nem ideia de produto, nem nada. Mas aí teve até uma disciplina na pós, vou até ver, acho que é Felipe Ivo o nome do professor, um cara... que foi um dos professores que eu acho que foi curta a aula dele, mas me influenciou bastante na questão de empreendedorismo, que a gente fez na época, que há 10 anos atrás, era o Canva, né, que era uma coisa linda de se fazer assim, em teoria aqui era novidade ainda, e a gente falou lá, vamos falar sobre problema, como é que eu resolvo esse problema, para quem eu resolvo, e eu achei aquilo ali maravilhoso, falei, cara, é isso, desenhar negócios, foi aí que, a primeira coisa que eu pensei assim, porque o Canva é uma ferramenta visual, então eu falei, é isso que eu quero fazer, desenhar negócios. E então tudo que eu passava na rua eu falava assim, será que é um problema? Será que tem um mercado? Será para quem que eu resolvo? Tudo, literalmente tudo. E aí quando eu comecei a fazer site, que foi o meu primeiro empreendimento, foi porque eu vi um problema em pousada. Olha só, eu gosto muito de viajar e eu sou mineiro assim, raiz. Eu gosto de viajar para Minas. Tem gente que eu gosto de praia, Nordeste. Gosto também, não sou doido. Mas eu amo Minas Gerais. Então, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, eu adoro essas cidades históricas. Eu e minha esposa. E eu vivia olhando pousada e etc. E tem muitas cidades que são pequenas que elas ainda... Você não acha pousada online, você não acha ela muito fácil. Você acha uma coisa muito pequena, simples, mal apresentada, que às vezes a pousada é maravilhosa e você nem tem vontade de ir porque você não viu aquilo lá no digital bem representado. E eu falei, tá aí, vou fazer... Eu acho que essas empresas têm condições de fazer site. E aí nem sabia. Design, minha área de engenharia. Mas tinha aptidão com a tecnologia, programação, que a gente viu um pouquinho na faculdade. E foi aí eu levei essa ideia para essas mentorias de empreendedorismo que eu participei, que era em paralelo com a pós-graduação. E aí foi lá que surgiu, e lá foi os meus primeiros clientes. Pessoal, né, até foi engraçado, porque lá eram, por exemplo, 16 empresas... Cada um tinha a sua ideia de negócio, iam ali, nenhuma falava muito, não tinha uma comunicação bem estruturada. Empresas de tecnologia, tinha empresas de energia solar, tinha pessoas que vendiam software para gestão de oficinas, tinha software para gestão de saúde. Então eram empresas de tecnologia, mas que a comunicação para o mercado inexistente. E eu achava aquilo um absurdo, eu falei, gente... Como é que você está querendo vender tecnologia, algo que a pessoa vai ter o contato, com o seu digital e sua comunicação está falha? E aí eu me pus no gargalo. Eu falei, poxa, aqui tem uma brecha. Eu já quero fazer site, eu vou falar, vamos melhorar sua comunicação? Era o meu gancho. E aí lá foi os meus primeiros clientes. E aí nesse momento saiu um pouquinho aquela ideia das pousadas e já foi para aqueles clientes que estavam ali? Ou só aumentou um pouco o campo de visão? Ou realmente mudou? Não vou preocupar em ligar para esses pousados, não vou pegar esses caras de tecnologia aqui. Na época, o meu sonho era fechar o primeiro negócio para eu validar aquela ideia. Falar, realmente, pousadas e precisam disso. Então, eu mandava muito e-mail frio para pousada.
E algumas respondiam, etc. Eu nunca fechei nenhuma com e-mail frio, né? Então, se alguém já fechou com e-mail frio, nada contra, mas não funciona para mim. E eu falei, cara, preciso abrir esse leque. Não vou focar só em pousadas, não. Então, mandava ainda meus e-mails para as pousadas, mas não nichei, de certa forma. E então, eu comecei a nichar, assim, de certa forma, para empresas de tecnologia e institucional. Então, não fazia transação financeira, site, era mais institucional para as pessoas ali ser encontrada no Google, ou alguém ler, ou procurar no Google o nome e achar aquela empresa. Então, foi de certa forma, meu primeiro nicho aí. Mas não tinha desistido das pousadas. Na época, eu só queria que alguém pagasse, né? Pensando em mínimo produto viável, eu falava, vamos ver se é uma dor mesmo. E pelo visto, as pousadas não eram uma dor, porque ainda tem muita pousada que não evoluiu nessa área. Talvez o Airbnb tá aí pegando um pouco, né? Tirando a parte delas de precisar fazer isso e eles mesmos fazem. Mas, enfim. Então, aí foi que eu comecei a colocar em prática a ideia de empreender. Foi aí que eu dei os meus primeiros passos práticos, né? Que foi fazer a pós, fazer as mentorias de empreendedorismo. Mas a ideia, eu brinco assim, que eu não nasci empreendedor, né? Não tive essa vontade, mas a primeira vez que alguém falou para mim de empreendedorismo, olha que história engraçada. Eu cresci num lar cristão e minha mãe sempre me chamava para ir na igreja. E eu, até meus 25 anos, eu não vivia na igreja, não vivia mesmo naquele ambiente. E um dia, né, me respeito a minha mãe, ela me chamou, eu falei, fui. E beleza, né, assim, não fazia muito sentido, eu ia pouco na igreja, mas fiquei lá parado. De repente, uma das pastoras de lá, não me conhecia de nome, sabia quem eu era, me chamou no canto e falou assim, olha, eu vejo uma área de empreendedorismo muito forte para você, de empresarial. Você trabalha com isso, etc? Eu falei, não. Ela, mas eu acho que você tem alguma coisa assim. Não lembro as palavras certas, mas foi a primeira vez que eu falei. Eu lembro que até meu sentimento foi, né, não me conhece nada, errou. Errou grande. E deixei isso guardado. Mas aí, ao longo da minha vida, tudo que eu tentava ir para a parte de ser um bom empregado, que era o meu sonho, a parte de empreender se abria mais fácil as portas. Então, eu queria fazer uma pós, não abriu a pós, abriu a de gestão de negócios. Eu queria fazer um curso de técnico na área de telecomunicações, caro, não consegui o dinheiro, investimento. Precisei fazer um curso de empreendedorismo. Cara, brotou esse dinheiro, não lembro nem como. E eu falei, cara, alguma coisa tá estranha, tá dando muito certo. Que ano para esse caminho aqui, né? Tá dando muito certo. Então, assim, a parte sentimental, emocional foi nesse ponto, mas a parte prática já foi na pós e nesses cursos de empreendedorismo. E fiquei muito tempo conciliando profissão, empreender. Profissão, empreender. E como eu sempre fui contra a corrente, a primeira coisa que eu lia, não dá para empreender e trabalhar ao mesmo tempo, não dá, você tem que escolher, etc e tal. Cometi vários erros nessa área né, até eu vou falar depois, se eu pudesse dar algum conselho, eu daria, mas aí o que acontece? Por causa de startup, eu quis provar que dava. Eu falei, não dá. Então, tudo que eu podia automatizar, nem se falava em inteligência artificial, eu já tentava automatizar. Tentava manter, né, um contato bom com o cliente. Então, consegui fazer isso, sim, por muito tempo mesmo. E, de fato, eu até ainda presto serviços para a área de tecnologia em telecomunicações, porque é uma área que eu aprendi muito. Então, ainda presto consultoria nessa área. Mas já virei essa chave de saber que a minha área é realmente empreender. Mas consegui. E eu acho que esse desafio de conciliar os dois foi bom, porque me ensinou a espremer suco da laranja. Assim, como é que eu vou tirar o máximo do tempo livre que eu tenho? Então, às vezes a pessoa fala assim, não dá, é muito ruim, você perde a vida, qualidade de vida, etc. De fato, isso desequilibra um pouco, mas isso também me educou muito para fazer muito com pouco. Né? E foi quanto tempo, Lincoln, indo por essas duas vertentes, né? Tanto trabalhando quanto empreendendo? Olha, essa história que eu comecei na pós-graduação já faz cerca de uns 8, 7 anos. Então, desde essa época eu já comecei a fazer os meus freelas até eu me formalizar como empresa. E aí, foi muito tempo. Foi cerca de 5, 6 anos eu ainda fiquei foi muito fazendo isso. Porque no início eu não tinha tanto volume, então eu conseguia conciliar tranquilo. No meio da pandemia até virou muito essa chave. Começou a crescer muito. Eu cheguei a ter no meio da pandemia, né, home office, 7 funcionários. Então, que para mim, que comecei como um freela, ter 7 pessoas, era uma coisa, eu falei, poxa, nunca imaginei. E até
cresci desorganizado, precisava de mão de obra. Depois eu até dei um passo atrás, falei, vou precisar enxugar para dar 2 passos para trás para poder... Processo de organização. Um para trás para dar 2 para frente. Então, na pandemia que isso ficou mais latente, assim, a necessidade de precisar tomar uma decisão, de saber para onde vai. Não abandonei os projetos da área porque eu ainda tinha bons contatos na área e eu acho... E olha que engraçado, hoje o meu conhecimento na área que eu tinha de engenharia me abre portas para vender a minha empresa. Então as pessoas às vezes falam assim, eu vou sair do meu emprego, vou chutar o balde, vou xingar meu chefe e vou empreender. E eu falo assim, gente, não faça isso. O seu antigo chefe, sua antiga empresa, ela pode ser um potencial cliente, dependendo do negócio que você vai fazer. E criar bons relacionamentos. Quer melhor relacionamento do que você trabalhou lá e sabe os problemas de lá? Então eu acho isso, aí já entra um pouquinho a mente de empreender. Já saber que você está no emprego não como um funcionário, mas como um possível solucionador de problemas. Até estava falando isso com uma amiga minha hoje, que ela falando de um problema que ela trabalha numa uma grande empresa, uma multinacional, e ela falou de uns problemas que ela tem lá. E falando sobre, às vezes, a pessoa não quer dar o máximo, às vezes a pessoa tem medo de dar uma opinião que pode vir dar um tiro no pé dela. E eu falei isso para ela, falei, olha, às vezes as pessoas estão trabalhando com o objetivo de não serem demitidas, ao invés de trabalhar com o objetivo de ser uma solucionadora de problema. Então, eu acho que se a gente tem essa mente de solucionar problemas, seja empreendendo ou seja no próprio emprego, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E concordo com você 100%. Acho que realmente é um desafio extremamente grande, porque no fundo, todo negócio, qualquer empresa, ele tem problema, né? Se não tiver, não é empresa. Exato. É alguma outra coisa, não é empresa. E muitas das vezes as pessoas ficam ali trocando de emprego ou não entregando o máximo, porque, que ambiente tão legal, que ambiente que não me valoriza. E nem do outro lado a empresa assim, nossa, eu tô lotado de problemas, precisando de alguém para me ajudar a resolver esses problemas. Exato. Né? Tanto que muita gente me pergunta, qual que é o melhor local para mim trabalhar? Né? Muita gente de vez em quando me pergunta isso e tal, ou pergunta, a área de contabilidade é uma área boa? Velho, é excelente, desde que você goste de resolver problemas. E isso vale para qualquer negócio, você pode formar em qualquer área, não importa, qualquer uma, você tem que gostar de resolver problemas. Eu brinco que resolver problemas é o maior diferencial de qualquer pessoa. Eu estava num grupo, né, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas lá as pessoas falam muito de trabalho. E aí, uma pessoa falou assim, gente, o que vocês acham de empreender? Eu estou num trabalho ruim, está tomando muito meu tempo e minha saúde mental, eu acho que eu vou sair para empreender. Aí a primeira vez que eu brinquei, falei, se você está querendo algo para sua saúde mental que não vai te consumir, talvez não escolha empreender. Vou falar, aproveita que você está trabalhando como contratado ainda e tira férias, porque quando você empreende... Exato. Então, assim... férias de 30 dias você não vai ver mais. Não existe. Então, assim, brincadeiras à parte, porque eu também, eu tenho minha... Como é que eu falo? Eu não gosto muito dessa filosofia de trabalho enquanto eles dormem, se mate, perca a sua vida, não. Mas eu acho que também a gente tem que estar preparado. E aí você falou no início que eu nunca me vi um empreendedor, mas eu acho que essa é uma habilidade que uma pessoa que quer ter sucesso no empreendedorismo precisa ter, que é de aguentar a pressão, aguentar a bronca, né, como se diz. Não porque necessariamente você vai, né, seus clientes vão estar te xingando toda hora, não tem nada a ver, até porque isso é um problema para você resolver. Mas é porque empreender basicamente envolve um certo desequilíbrio de algumas coisas. Até compartilhei recentemente no meu Instagram o vídeo do fundador do LinkedIn falando disso, que se um empreendedor vem dar palestra sobre como a vida dele está muito bem equilibrada, ele fala, esse cara não está comprometido com vencer, porque vencer necessariamente implica algumas desorganizações. Quer dizer que é para sempre? Não. Quer dizer que você nunca vai dormir? Não, não é nada disso. Ele até fala isso. Ele fala, não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai descansar, mas quer dizer que você não vai conseguir colocar tudo certinho o tempo inteiro. E está tudo bem, faz parte. Então, eu acho que isso é uma habilidade que, mesmo se você se enxerga como... eu estou empregado agora, eu estou numa empresa, e você se enxerga, né, talvez queira abrir um negócio, tenha essa vontade, entenda que aguentar, né, e aguentar a pressão não passando mal, aguentar a pressão entendendo que aquilo faz sentido e que faz parte. Eu acho que isso foi o maior desafio que eu tive, de aguentar isso. Sou uma pessoa que tem
para alguns é problema, para outros pode ser uma qualidade, mas eu tenho muita dificuldade com errar. Então, eu acho que ninguém gosta de errar, mas para lidar com esse erro, eu falava assim, poxa, eu não queria ter errado, e ficava martirizando aquilo. Isso é bom porque sempre me fez querer soluções melhores. Mas eu também precisei aprender que falar, olha, errou, corrige. Até tem uma filosofia de um livro, né, que é Startup Enxuta, que fala dessa teoria. Ó, erre rápido, você corrige rápido também. Isso aí, confesso, até que me deu um alívio. Eu falo muito aqui, quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende, né? E eu falo muito aqui, você tem que buscar aprender com o erro, não só com o seu, mas dos outros também, né? Exato. Então, aí você consegue diminuir essa curva de aprendizado. Então, o objetivo não é o erro, o objetivo é o aprendizado. Então, se você consegue ter o aprendizado sem errar, melhor ainda. Tem o ditado, né, que fala que inteligente é quem aprende com os próprios erros, o pessoal brinca, inteligente é quem aprende com os erros dos outros. E fazer um parênteses, nessas mentorias que eu participei de empreendedorismo, eu acho que isso também foi um aprendizado que eu não planejei e tive, é que eu vi muitas empresas darem errado. Então, assim, eu vi várias formas de dar errado nas empresas. Então, pode ser por uma sociedade mal estruturada, pode ser por um produto que não é monetizável, é lindo, maravilhoso, mas ninguém paga por ele. Eu vi várias formas de que se pode dar errado na empresa. Isso me ajudou muito a não ir de peito aberto e falar, isso aqui vai dar certo porque eu sonho. Não, mas por que isso é um sonho? É desse jeito que vai dar certo? Alguém compra, alguém paga por isso? E aí, que me levou até onde hoje eu estou na minha empresa, que eu comecei com uma agência de marketing tradicional, fazendo site, aí começou muito a procura sobre rede social, mídia social, mas eu comecei basicamente como um braço operacional. Só que eu comecei a ver que as pessoas, elas estavam sempre um pouquinho atrasadas em relação... Então, quando a pessoa alertava que ela precisava de uma comunicação, de um site, ela já estava um pouco atrasada. Então, tentava recuperar aquela brecha ali. E eu falei, cara, eu preciso começar a fazer meus clientes não ficarem atrasados. Eles estarem comigo frequentemente, mas já lançando eles para frente. Então eu vi que o que era uma agência de marketing precisou passar para virar uma empresa de design de serviço, design de negócios, que é o que a gente chama hoje, que era, eu preciso desenhar o seu negócio daqui para frente, não recuperar o tempo de que ele estava lá atrás. Às vezes até porque você estava tomando uma decisão hoje que há 6 meses atrás fazia sentido, mas agora que você me encontrou, já não faz tanto. Então vamos ver, vamos pensar. E isso foi o clique. Inclusive, é difícil, perder essa veia operacional de, eu vou ser o seu braço. Você não tem equipe de marketing? Eu vou ser. Você não tem design? Eu vou ser. E virar uma empresa mais consultiva. Mas isso também vai se mudando aos poucos, no dia a dia, cada reunião com o cliente, cada insight que você dá, o cliente começa a valorizar isso também. Então hoje eu tenho plena convicção que eu tenho alguns clientes que estão comigo justamente para estarem em dia com o que há de melhor para os negócios deles. Operacional às vezes eles até têm, e terceirizam com a gente também sem problemas, mas eu vi que isso era um valor. É um valor, aqui em Minas, o tete a tete, o cara a cara, e a gente está conseguindo fazer essa estrutura muito bem. Confesso que a gente demorou, a gente já precisava ter feito essa mudança há muito tempo atrás, porque essa demanda já está vindo muito tempo atrás. Mas ela veio agora muito bem estruturada, então a gente não está muito testando, a gente já está colocando em prática coisas que a gente já testava antes. Então tem sido uma experiência legal. E esse ponto é legal, Nico, eu acho que é interessante ali para quem está nos acompanhando entender, muito bem assim, o que é a STX, para entender mesmo, como assim, de agência de marketing para um qual que é o termo que fosse fazer? Design de negócios. Design de negócios. Uhum. Por que isso, como que isso é na prática? Uhum. Então explica para quem está nos acompanhando aí como é que funciona. Olha, é legal porque a agência de marketing, ela normalmente cuida, até isso é uma coisa que a gente desmistifica muito, que as pessoas às vezes confundem marketing com comunicação. E não necessariamente são a mesma coisa, depende muito do contexto que você está conversando. Algumas pessoas vão me xingar, não, Link, é sempre diferente, etc. Mas eu acho que isso é um outro ponto que é um diferencial nosso, que eu gosto de falar a língua da pessoa. Não adianta eu trazer um tanto de technique se você não entender para onde eu estou te levando. Então, nesse sentido, a primeira diferença é marketing e comunicação são coisas diferentes. A parte de comunicação a gente até ainda faz. Design, identidade visual, a gente faz websites. Claro que a nossa qualidade do websites hoje nem se compara com o que a gente fazia 10 anos atrás.
Mas a parte de comunicação a gente ainda faz. Mas a agência de marketing, ela está meio que dentro de um design de negócio. Então, por exemplo, até no mestrado, numa matéria que eu me interessei muito, que era marketing de relacionamento, porque existem algumas linhas de pesquisa, de estudo, que tratam marketing de relacionamento da mesma forma que marketing de serviço. Então, você olha assim e fala, poxa, serviço e relacionamento estão conectados nesse ponto que tem algumas escolas que usam o mesmo termo para falar. Então, eu comecei a ver sobre marketing de serviço. A gente estava até conversando aqui mais cedo, falando sobre a diferença, por exemplo, um hambúrguer do McDonald's ser igual em qualquer lugar do mundo, mas um serviço não ser igual em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu uso até o exemplo da Unimed. Às vezes a Unimed Minas, aqui, Belo Horizonte, é diferente de uma Unimed de outra cidade, porque envolve serviço. Então, o que é o design de negócio? Você chega com um problema, e pode ser de comunicação. Às vezes, olha, eu estou com esse problema. A gente vai investigar quais as áreas que a gente pode atuar e nós vamos desenhar uma solução para você. Então, pode ser que você chegue, Link, eu quero aumentar meus leads, quero um site. Eu vou falar, peraí, será que no momento é um site que você precisa? Vamos frear. Um caso que aconteceu com a gente. O cliente chegou e falou, Link, eu quero autoridade nas redes sociais, quero criar conteúdo, quero uma consultoria para isso. Porque eu quero vender tal e tal produto para tal e tal público. E não girava. A gente até executou a estratégia dele no tempo. Aí a gente falou, olha, vamos dar uma freada e vamos voltar atrás? E a gente refez a estratégia de ver que o público que ele estava vendendo que não era o correto. E aí a gente passa, porque eu brinco que é uma zona escura, que é essa zona de virar a chave. Porque a pessoa já tinha uma certa, não vou falar autoridade, mas ela já tinha seguidores que eram desse nicho que ela queria atender, mas o que ela estava vendendo não importava para esse nicho. Então, é até um pouco terapêutico a parte do design de negócio. Você tem que lidar com emoção. Mas é isso que é essa cola. Eu brinco que é uma cola que, às vezes, por exemplo, eu tenho financeiro, tenho vendas, tenho comercial, tudo funciona separado. Mas o que faz essa cola que junta tudo e ser uma empresa? Eu acredito fielmente que é o design de negócio. A gente tem que fazer o desenho para que essas etapas se integrem. Às vezes suas vendas estão funcionando muito bem, mas o seu processo de tecnologia, você está usando um software que não te atende, porque falta uma funcionalidade XYZ. A gente também tem especialista em TI para a gente poder fazer isso. Então, é literalmente desenhar um negócio funcional, lucrativo e, vou falar escalável aqui entre aspas, porque tem negócios que escalam mais que outros. Eu até ouvi um cara uma vez falando que é mais fácil você escalar um software do que uma padaria. Então, eu falo escalável porque eu acho que todo negócio é escalável, mais que outros. Então, é meio isso que o design de negócios que a gente consegue fazer. Então, e é mais gratificante, porque você entra em todas as áreas do negócio. Às vezes, você viu o cliente fazendo alguma coisa, aí você fala, não vou falar porque ele só me contratou para o site, ele só me contratou para o brand. E a gente ficava, às vezes, engasgado, E a gente falou, aí uma hora a gente falou, não, vamos falar. A gente falou, o cliente, feedback legal, foram gostando, sem pagar por isso, o que a gente chamava de over-delivery. A gente entregava mais. Mas a gente falou, cara, isso dá para virar um negócio. E aí, quando eu encontrei essa disciplina de marketing de relacionamento, eu falei, poxa, é aqui ainda. E até porque a economia, estatisticamente, os serviços estão cada vez mais ocupando espaço no PIB dos países. Porque produtos a gente está conseguindo automatizar muita coisa, existe a China por aí, enfim. Então, o serviço começa a ser grande parte de onde o dinheiro está ali, Então, acaba que não só a gente prestar serviço é importante, mas também ajudar os clientes a prestarem serviço, que é o principal da Asterix. Não, legal, super legal. E agora a gente chega no momento aqui do CNPJ Cast, que é o momento de dicas mesmo. Uhum. E aí a primeira coisa que a gente quer é algo que você fez, e lógico, a gente já até comentou aqui, que a gente sempre aprende muito com os erros, mas algo que você fez e fala assim, nossa, eu não faria isso novamente. Cara, olha, uma coisa que eu fiz eu não faria é dar um cargo para uma pessoa baseado só no currículo. Isso é um erro que eu cometi grande. Por exemplo, tinha uma pessoa que era muito boa em vendas, excelente, indico. Preciso de problema de vendas. Cara, indico de olho fechado. Mas não é um bom gestor, um CEO. E isso tem alguns custos na empresa.
Então, isso foi um erro grande que eu cometi num projeto, né, paralelo que eu tenho em outras sociedades, porque eu tenho mais de uma empresa. A STX é o meu carro principal, mas foi um erro que foi grave e é uma pessoa próxima. Isso desgastou um pouquinho, mas assim, tenho muita admiração pela pessoa, e eu também precisei saber diferenciar. Olha, isso é um erro técnico, não é um erro de caráter nem nada. É um erro técnico e é um aprendizado. No futuro, eu falaria, ó, qual que é o seu tracking record, né? Qual que é o seu histórico aí de ser você nessa posição? Porque às vezes o cara é muito bom numa área, mas nunca experimentou. A gente até falou mais cedo, né? Sim. De colocar uma pessoa num cargo que ela nunca exerceu e às vezes não dá certo. E ela ter toda a liberdade de voltar para onde ela está. Então, acho que essa é a dica. Não dê um cargo só pelo currículo. Veja se essa pessoa tem histórico no cargo que ela vai exercer. Veja se ela já deu resultados nesse cargo. E, enfim, teste. E a parte cultural também é muito importante, que para mim, nesse caso, não foi o problema. Mas eu também colocaria a questão da cultura, se ela é parecida com a sua, para você colocar alguma pessoa nesse cargo. E esse é um ponto super legal, né? E porque hoje aqui, principalmente aqui na CNPJ, na parte do departamento pessoal, a gente acompanha muito o turnover, né? Que é a quantidade de pessoas saindo ali das empresas são clientes nossos. E a gente, a pessoa está tendo desligamento com o turnover muito baixo, a gente tenta entender, né? E a grande maioria das vezes, isso acaba sendo o motivo desse turnover, acaba sendo porque as empresas contratam pelo currículo, mas dispensam pelos valores, pelos comportamentos, né? E ter um processo de recrutamento e seleção muito mais voltado para você identificar competências e valores, né? Talvez até mais assertivo do que o técnico. Exato. Aqui internamente na CNPJ a gente fala muito, o técnico a gente ensina, né? Falou tudo. Agora, valores, cultura, o posicionamento, a forma, né? Isso é algo que é muito mais difícil de ser adaptado, de ser transformado nas pessoas. Um caso interessante, numa das empresas que eu trabalhei, né, como engenheiro, ela não era pequena, mas quando eu entrei ela já tinha um porte médio, e ela cresceu muito, muito rápido, e era um ambiente muito bom de se trabalhar. E depois piorou bastante, que eu acho que é uma dor do crescimento, mas colocaram pessoas em cargos que enfim, eu acho que esse mesmo erro que eu cometi, eles cometeram também, já devia ter até aprendido, né? Aprender com o erro do outro, aprender com o erro do outro, ó. Mas, enfim, e aí eu devia ter aprendido, mas aí deu uma piorada. Aí eu ficava lembrando, falei assim, aonde que foi essa curva? De onde que estava bom e começou a ficar ruim? E eu falei, e por que foi bom? Será que isso foi planejado? Não foi uma prática planejada, mas praticamente todo mundo que entrava, e isso até estatisticamente comprovado, era indicação. Então, por exemplo, se eu te contratei porque eu gosto de você, provavelmente quem você indicar vai ter uma cultura parecida com a sua. Então, essas indicações foram levando pessoas também com a mesma cultura que funcionou para dar certo. Aí, enfim, começou a ter outras questões, pararam de se contratar indicações de pessoas internas e mais, vamos por assim dizer, mais estratégicas as contratações, no sentido de, essa pessoa vai me abrir porta ali, etc. Não falo que isso é ruim por si só, mas fizeram de forma errada. Aí deu uma piorada. Mas eu falei, poxa, que legal. Aí você falou, sem querer, eles criaram uma cultura dentro da empresa que fez ser um ambiente maravilhoso. Então eu acho que isso fizeram sem querer, mas se você conseguir estruturar, escalar isso, você vai embora. Eu até brinco, a melhor forma de você contratar contratar, lógico, isso tudo é dentro do universo de um processo seletivo, né? Não é só uma única coisa, mas é através da indicação. E aí eu brinco muito, você sempre quando você for pedir indicação, você vai, né, para trabalhar com você pergunta àquela pessoa que você gosta, que você fala assim, não, esse cara é um colaborador ideal para mim, só que você vai perguntar para ele assim, me indica não alguém que precise, mas alguém que você gostaria que estivesse ao seu lado trabalhando junto com você. E aí você realmente consegue ter uma indicação muito assertiva, porque a pessoa, eu conheço a cultura, eu conheço o serviço, eu conheço a pessoa. Essa pessoa aqui não é porque ela precisa, ela é a pessoa que vai se encaixar muito bem. E aí esse é o melhor tipo de indicação que possa vir a ter, assim. Você já tinha escutado disso? Cara, isso eu tinha escutado. Não, desse jeito não. Do jeito que você colocou, de ser um processo da parte seletiva, eu achei novidade, estou até aqui assimilando, que eu achei muito legal. E eu fico pensando assim, que o funcionário também, né, o empregado, eu acho que ele também tem que sentir a responsabilidade de indicar. Por exemplo, eu já tive pessoas que eram muito amigas minhas,
que pediam indicação, na época que eu trabalhava nessas empresas de engenharia, eu falava, poxa, eu acho que ela não dá certo aqui dentro. Com coração partido, eu não indicava. Era até uma coisa que eu poderia ter lidado melhor, de falar, ô, pessoal, não tem vaga, não sei o que eu faria, confesso. Mas eu não indicava. Porque às vezes você trazer uma indicação ruim também é ruim para você. Da mesma forma que o empregador contratar alguém que não tem match, né, que não conecta, ele sabe os prejuízos que ele vai ter. Às vezes você, como um bom funcionário, também precisa falar, nossa, eu quero colocar alguém aqui dentro da minha empresa que vai crescer comigo, que eu vou crescer junto. Se for alguém para me atrasar, etc. Não, eu acho que essa responsabilidade da indicação, cada um também teria que sentir, né, de certa forma. Não acho que é uma obrigação, tipo, é um funcionário ruim porque ele indicou. Mas quando a empresa consegue chegar nesse nível do cara falar assim, olha, eu quero colocar para dentro um amigo meu que é bom também, cara, aí você pode olhar e falar que você tem algo valioso nas mãos. E aí você cria uma cultura e uma maturidade profissional interna ali, que é alto nível. Aí aquela pessoa fala assim, eu só te indico aquela pessoa que eu realmente, se eu tivesse no seu lugar, eu contrataria. Uhum. Né? E ela realmente vai se adaptar super bem nessa necessidade que a gente tem. Nossa, chegar nisso é realmente... É gostoso, gratificante, né? E um ponto que eu acho, que eu até falei sobre a questão do empreendedorismo, que a pessoa queria trocar o emprego porque ela estava sendo consumida pelo empreendedorismo, e eu falei assim, então não troca porque você também vai te consumir, mas é o que a gente está falando de futebol aqui. Futebol te traz, às vezes, umas tristezas que você não teria, mas te traz umas alegrias também que você nunca ia ter se não fosse futebol. Eu acho o empreendedorismo da mesma forma. Às vezes você tem algumas frustrações que você não teria se você não empreendesse. Mas tem algumas realizações que você conquista também que, se você não empreendesse, talvez não ia experimentar isso, não ia acionar esse ponto no seu coração. Então, eu falo isso. Não é que eu não quero que empreender é difícil, desses caras que só vêm se você puder. Não, eu falo entenda que vai ter frustrações, mas as realizações compensam demais toda a dificuldade. Senão ninguém empreendia. É que não, se fosse 100% bom, todo mundo faria. Se fosse 100% ruim, ninguém faria. Exatamente. Então, mas, Dolinho, e qual que seria uma dica, algo que você faz, algo que, sei lá, qualquer pessoa que vem, estou querendo empreender, tal que você daria ali, né? Você acha, nossa, isso é fundamental? Eu vou contar bem pessoal mesmo, no caso, que eu acho que... Não caso, é uma situação. Eu não negligenciaria... Não, desde o início, eu já imaginaria como seria se eu fosse grande. Eu acho que isso é uma coisa importante. Por quê? Quando você começa a empreender, e aí é minha experiência, mas eu já lidei com bastante empreendedor, parece bastante. Vamos supor que você vai abrir uma loja de roupa, enfim, vender o que você quiser. Você começa a vender uma, duas ali, e ela vira um side job, né? Vira um freela, ou vira uma renda extra, vamos por assim dizer. E aí você não estrutura para crescer aquilo ali. E aí quando estrutura, fica mais difícil você tomar decisões. Se não estrutura, fica mais difícil você tomar decisões. Por exemplo, você mistura finanças, então você acha que você tem 2 salários, aí você não guarda dinheiro para contratar pessoas boas, você não tem tempo para treinar quem entra novo. E aí você fica nessa gangorra. Cresce, encolhe. Cresce, encolhe. Cresce, encolhe. Por quê? Quando você cresce, você não está estruturado, você encolhe. Quando você encolhe, o seu serviço é bom, o seu produto é bom, você cresce de novo. Então, não negligenciar isso. Vai começar a vender, né? Eu recentemente estava conversando com uma pessoa que ia começar um negócio de vender caneca personalizada. Eu falo, pensa já como seria se você vendesse 1000 canecas. O que você precisaria ter? Precisaria ter 2 funcionários. Então, põe isso na sua mente. Daqui a 1 ano eu tenho que ter dinheiro para bancar 2 funcionários durante 6 meses. E trabalhe com isso. Eu acho que seria a dica que hoje, se eu tivesse feito isso desde o início, de quando eu achava que eu fazia só freelance, hoje eu já estaria mais longe. Então, essa é uma dica que eu acho que é valiosa, que eu falasse para o Lincoln de anos atrás, eu falaria para ele. Não negligenciar isso e já pensar grande. E é super legal, assim, e eu escutei uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, se alguém estiver escutando e saber de quem é, bota aí aí embaixo aí do vídeo, mas é uma frase de você que é pense grande, execute pequeno. Exato, exatamente. Né? Que é você tá sempre já com essa mentalidade do que você quer, com o que é grande e tal, e executar pequeno. E isso aqui para CNPJ sempre foi uma coisa que a gente batia muito na tecla. Né? Porque a gente entende que você começar já organizado e já pensar onde você quer chegar, te economiza muito tempo do processo de adaptação.
E, querendo ou não, hoje, você consegue fazer isso de uma forma melhor estruturada, falando esse melhor aqui com um parênteses aqui, ou com uma aspas, porque hoje você tem um mecanismo do microempreendedor individual que ele pode ser meio que o cruz ou espada, né? Entre aspas ali, ou faca de dois gumes ali. Porque ou você pode utilizar para a forma correta, você começar organizado e se desenvolver para depois ali migrar para uma empresa, para você não precisar de começar numa forma clandestina, como muitas vezes começava antes. Mas, infelizmente, a gente tem muita gente que usa isso de expertise. Então, começa ali com MEI, começa a estourar o faturamento, abre o MEI em nome da mãe, depois o nome da prima, o nome da filha. Quando você vai ver, o cara tem um grupo de MEI. Deixa eu dizer. Eu digo, o cliente, não é porque eu tenho 6 holding de MEI, né? Não é? Não é. Holding, mas como que você tem 6 MEI? Não é porque eu tenho a maquininha da minha mãe que foi comigo, a maquininha de não sei o que, não sei o que. Não, velho, calma aí. Vamos fazer um plano de negócio aqui pra gente entender e você organizar. E casa muito nisso que você falou. Que é você começar pensando no grande, mas sem também querer, né, dar aqueles jeitinhos, aqueles negócios, porque isso vai chegar uma hora que vai te travar em algum momento. Eu tenho uma frase que eu não sei se eu ouvi ou se eu criei também, mas eu tenho ela tão enraizada em mim, que é jeitinho não escala. Jeitinho funciona por um tempo, Mas você fala, cara, eu quero ter uma empresa grande, você não consegue escalar jeitinho. E só para você ter noção, só para encerrar esse ponto aqui, esse cara, quando ele veio para cá para conversar com a gente, ele estava querendo pegar um empréstimo acho que era um Pronamp na época que ele queria, ou outro empréstimo aí, para fazer o investimento no negócio dele, e nenhum banco liberava crédito. O cara tinha um faturamento muito alto, movimentação de conta alta, mas tudo em CPFs picadinho. Pulverizado. Então, assim... começar certo, começar organizado e começar dentro dos meios que hoje a legislação nos dá, pensando grande, executando pequeno, é a forma que eu também acredito que é a melhor forma de você realmente começar o negócio. Perfeito. E lógico, aí tem a parte lá, se tiver condição de fazer um plano de negócio, contratar uma consultoria e tal, aí ok. Mas você... né, essa dica que você deu, que você já pensa como que você gostaria de estar, começa já com um pensamento grande e vai executando dentro das regras. E eu acho até que isso envolve a sua mentalidade também, porque enquanto você faz jeitinho, né, ou você vai fazendo meio ali errado, vamos chamar assim, você ainda não se sente como um empreendedor. Você fala, eu estou fazendo a renda extra, aqui. Eu acho que essa mudança te fala, não, é um negócio que eu vou sustentar meus filhos a partir desse negócio, que eu vou realizar meus sonhos através desse negócio. Você não pode tratar com negligência, né? Não pode estar como é que fala? Construído, a gente brinca, né? Tem uma expressão bíblica que fala sobre construir na rocha, né? Então, eu falei, você não pode construir em ambiente que não é confiável. E você fazer isso, realmente você constrói um negócio que, de um dia para outro, muda uma legislação, muda algo, seu negócio inteiro foi pro brejo. Então, eu acho que isso fica mais importante. Lembrando só, não quer dizer que eu acho que você tem que começar perfeito. É diferente de você pensar grande. Mas comece hoje, igual você falou, execute no pequeno, mas pense no grande. Lincoln, eu só tenho a ideia. Pensa como que você vai fazer essa ideia, sem gastar nada. Tem recurso hoje para isso. Mas pense grande. Então, sensacional. E, Lincoln, caminhando para o nosso final aqui, agora é um momento assim, de considerações finais mesmo, né? Que aí você, né, pode contar aí vender um pouquinho da STX, né? Convidar o pessoal para te conhecer. Não, mas fique à vontade para fazer as considerações finais, meu amigo. Obrigado. Então, a STX a gente está passando por uma mudança de marca, né? A gente se chamava Asterix antes e a gente agora vai se chamar STX. E eu brinco que o nosso slogan atual, né? Nossa chamada é que nós desenhamos negócios que prosperam. E isso está muito enraizado no nosso modelo de trabalhar. Porque prosperar é diferente para cada pessoa. Então, tem gente que prosperar é ganhar 10, 20, 100 milhões. Tem gente que prosperar é mudar o emprego. Falar, não quero mais trabalhar para os outros, quero trabalhar para a minha empresa. Tem pessoas que prosperar é simplesmente fazer algo que era um hobby e ela quer monetizar com aquilo. Seja qual for, né, o que você chama de prosperidade, design de negócio serve para isso e a STX tem isso muito enraizado. Então, eu estou muito animado com esse momento novo que a gente está vivendo. Inclusive, vir para CNPJs, né, não é fazendo média não, mas vir para CNPJs estava no nosso plano, que a gente precisava organizar nossa parte financeira e contábil para poder escalar. Então,
esse é um momento que a gente está conseguindo executar tudo que a gente planejou. E isso para a gente é muito, muito gostoso. E claro, uma realização que a gente tem muito grande é de quando a gente encontra pessoas, né, negócios que a gente passou por eles, e eles falam, a gente está muito melhor do que a gente estava antes de passar com vocês. Claro que cada negócio vai ter uma etapa, mas só de ouvir isso realiza. É a tal da realização que eu comentei que o empreendedorismo traz. Então, agradecer mesmo o convite, contem com a gente aí para o que precisar. E precisando de mim, estou à disposição. E parabéns também por tudo que você está fazendo aqui de CNPJs, né? Acompanhei o processo de mudança de marca. Vocês direcionaram com maestria mesmo. E muito bom ver aqui na nossa região uma empresa que está tão preocupada com negócios como vocês estão. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece. Para a gente é uma honra poder recebê-lo aqui para gravar, né, para participar do CNPJ Cast. E é uma honra tê-lo como cliente, é uma honra tê-lo como parceiro também aqui nas CNPJs, e eu acredito que estar com pessoas que têm a mesma sinergia que a gente, que pensa bem próximo, isso ajuda muito nessa construção, nesse desenvolvimento, né, para a gente conseguir ter um ambiente, né, como você falou aqui de região, né, trazer para a nossa região esse pensamento mais empreendedor, né, porque a gente é carente disso, né, na nossa região. Então a CNPJs meio que abraçou a causa de falar assim, não, nós precisamos de trazer, né, tanto que a gente tem aqui, começamos com o CNPJ Cast, nós temos ali alguns eventos que a gente faz, né, que é a evolução contínua, temos o Conecta CNPJs, que foi um evento fantástico ano passado, e dia 19, já anota na agenda, vai lançar, podia falar que vai lançar não, né, Felipe, já tô dando spoiler, mas quem vê esse episódio, então vai ter um spoiler do que é o dia 19, mas assim, é com esse intuito da gente realmente trazer mesmo essa visão de empreendedorismo, de troca, de relacionamento, de network, porque acho que quanto mais a gente trazer, quanto mais a gente desenvolver, quanto mais a gente mais agregar pessoas que pensam e que trabalham e que desenvolvem isso, melhor vai ser para a comunidade como um todo. E eu acredito muito que o empreendedorismo ele tem essa força, né, de transformar, né, a sociedade como um todo. Então, né, é um prazer tê-lo. Eu tenho certeza que você vai participar de muitas coisas aí junto com o CNPJ. Obrigado. Então, eu que agradeço. E para você que acompanhou o CNPJ Cast até aqui, muito obrigado. Né, para a gente é sempre um privilégio trazermos conteúdos aqui, né, para realmente te ajudar a contribuir com o seu desenvolvimento. Né, e te pedimos, né, curta, compartilhe, manda para aquele seu amigo que está querendo empreender. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar aí embaixo, que vai ser um prazer para a gente responder. Precisando, pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado e até o próximo CNPJ Cast, o podcast das CNPJs.